Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Serrinha Podcast. A gente está nessa rodada fazendo uma roda de conversa com os missionários que foram para a África nesse ano de 2023 e aprendendo, ouvindo, descobrindo as experiências de cada um. E hoje vai ser especial, porque ao invés de missionários, nós estamos recebendo as missionárias. Então, estou aqui com a Jaque. Oi, Jaque, tudo Oi, bem? pessoal, tudo bem? Oi, Mari, a Mariana também. Olá, tudo bem? As meninas ainda estão um pouquinho se adaptando à gravação de podcast, mas já ela se solta e a gente vai ter dificuldade para parar, com certeza. Também estou com o Bispo. Tudo jóia? E não estamos sozinhos, estamos acompanhados dos nossos patrocinadores que permitem e viabilizam a gravação desse podcast. Estamos aqui com a Adala Pratas, que tem joias excelentes feitas em pratas. Você pode adquirir joias para você, ou pode ser um revendedor, uma revendedora da Adala e dar um up aí na sua vida financeira. Então busca lá no Instagram, enfim, nas redes sociais, os perfis da Adala e você vai saber como entrar em contato e vai se surpreender com a qualidade que eles têm. Também estamos com o escritório Bosco, Porfiro e Alvarenga, advogados. São advogados especializados e se você tem alguma demanda, precisa de ajuda, de assessoria jurídica, é o melhor escritório, vai te atender, vai conseguir te ajudar, te dar uma orientação específica naquilo que você precisa. E também, se você está com fome, nosso parceiraço de sempre, a Pizzaria Time Express. Pizzas deliciosas que vão matar sua fome. E agora no mês de novembro, uma promoção especial. Pizza de mussarela de R$60 por apenas R$30. Então não deixe de pedir. Eles têm aplicativo, têm telefone, têm rede social para facilitar a sua vida. Se você quiser também ir lá comer no salão, não tem problema, eles vão te atender super bem. Então não deixe de ir. E vamos começando hoje o nosso episódio pra gente falar com as meninas, né? Saber como foi as impressões de vocês. Vou deixar vocês falarem aí alguma coisa inicial, um oi, a primeira coisa que vocês queiram falar, quer cumprimentar alguém. Se foi bom, se achou bom ir, não ir, né? Eu vou começar, Maria? Eu gostei muito, foi uma experiência, acho que às vezes fica meio ruim falar foi realização de um sonho, porque dá essa impressão de que Deus está a serviço dos nossos sonhos, não acho que é bem por aí. Mas foi, de certa forma, realização de sonho, porque desde que nós voltamos da missão lá em Macapá, no ano passado, e o Samuel mencionou assim, na brincadeira, nós podíamos ir para a África ano que vem. Isso ficou no meu coração e foi motivo de oração por muito tempo, né? Então, estar lá, ver o que eu pude ver, falar com as mulheres, falar com tanta gente, conhecer aquela cultura, perceber o quanto a palavra se faz necessária naquele lugar e notar o trabalho que o seminário tem feito, né? Foi, assim, um privilégio. Então, assim, me alegrei muito. O Bispo perguntou há pouco, né? Se nós queremos voltar, eu espero que eu volte, não uma, mas várias vezes, todas que Deus permitir, porque realmente foi uma experiência muito marcante, é complexo, é difícil, mas muito positiva, acima de qualquer coisa. Que legal. Amém. E você, Mari? A Mari tinha sonho literal de ir lá, Sim, né? Sim, eu orava pela África desde os meus 16 anos, então são quase 10 anos orando pela África, e eu não imaginava que um dia, né, tão rápido, eu poderia pisar naquela nação. Então foi um presente do Senhor mesmo, foram dias intensos, mas dias que o Senhor marcou as nossas vidas, né? Não tem como ir lá e voltar da mesma forma. Então foram dias que o Senhor nos presenteou para viver tantas experiências. E qual que foi a impressão que vocês tiveram de ir lá? Especialmente quando a gente falar, por exemplo, de mulheres. Porque vocês são mulheres, tinham outras Sim, mulheres nas equipes, sim. na equipe, né? Tinha a pastora Nayara e a pastora Renata também, que vão aparecer em outros episódios. Mas qual que é a impressão de vocês do que as mulheres representam, de como que elas se comportam, como que foi a interação com as mulheres africanas? Primeira impressão que a gente teve são mulheres muito fortes. Mulheres que elas fazem serviços que homens fazem lá, né? Elas vão pra... É Machamba aqui? Machamba. Então, assim, nós aqui não fazemos esse trabalho. Aqui é um serviço masculino. É um serviço masculino e lá elas fazendo esse serviço... Eu via não só a questão do físico ser forte, mas pela história que cada uma carrega. Então, a gente pôde conversar com algumas mulheres
E a gente viu o quanto elas são fortes para a história que elas têm. Algumas já são viúvas, algumas que cuidam dos filhos, e normalmente elas têm mais de 2 filhos. Então, a gente viu o quanto são mulheres fortes. E de fato são fortes, né? A Mari falou da questão das viúvas. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu tive a oportunidade de ir no velório do marido de uma viúva, né? E eu achei muito interessante até a forma como elas são apoiadas e incentivadas, até por causa do contexto, acho que mais à frente a gente entra nisso. Mas as palavras de consolo da pastora rainha para aquela viúva foram palavras de consolo no sentido de que um dia nós nos veremos na eternidade, né? Que agora aquele marido está com Cristo, mas foram palavras também de agora seja forte. Você vai ter que cuidar da sua família, você vai ter que lidar talvez ali com preconceito, né? Porque quando ela perde esse marido, ela fica ali numa situação um pouco de vulnerabilidade. Mas nesse sentido, assim, de num momento de luto, que para nós talvez fosse uma dor imensurável, talvez a pior dor da nossa vida, para elas é um momento de tem um luto ali, é muito sofrimento, mas seja forte. Então, realmente, elas são fortes em situações, né, de dores e de perdas. Os incentivos continue a ser forte, né? Eu acho que essa definição da Mari, né, que a mulher moçambicana é uma mulher forte, é uma ótima definição. Porque o jeito que elas fazem, na humildade delas, Sim. elas confrontam a gente. Eu lembro de uma vez que a gente estava lá e foi fazer numa igreja, o piso da igreja, era uma igreja que só tinha paredes, Sim. nós fomos fazer o telhado e o piso. Então eu chamei todo mundo para fazer um mutirão. Convoquei todo mundo, a gente tinha um dinheiro para comprar areia, o cimento, né, comprar os ferros e tal, mas nós não tínhamos dinheiro para pagar a mão de obra, para fazer o piso e o telhado daquela igreja, lá em Mafambize. E Já preguei lá também. aí quando chegou no dia do mutirão lá, que chamei todo mundo, chamei vários pastores, a Mafambize é uma aldeia que tem mais ou menos 12 mil famílias, muito grande. Gente. E nós chegamos de manhã, eu cheguei com o Neto, com o Marcos e tal, com o pessoal da equipe. A hora que nós chegamos para organizar, eles tudo esperando a gente já, tinha lá umas 8 mulheres, né, senhoras, e tinha uns 15 homens. E aí, pra gente começar, eles assim, esperando aí dar direção, eu peguei aqueles galões deles lá e fui dando na mão dos homens, disse, vai buscar água, o poço era uns 150 metros, vai buscar água, e os homens, eles pegavam aquele balde, ficavam me olhando assim, vai, né, pra andar logo, e eles não saíam do lugar, e eu pegava outro, dava pra outro, e fui fazendo aquela fila de homens assim, e eles não iam. E aí a pastora Vitorina veio e me chamou do lado, assim, bem discretamente, ela não expôs eles e me falou, bispo, se você pôr eles para ir buscar água lá no poço e eles voltarem trazendo esse balde de água na frente de toda a aldeia, nunca mais ninguém vai ouvir eles pregar. Ninguém nunca mais vai acreditar no que eles pregam, porque aqui é desonroso o homem carregar água. Então, pega os baldes, dá para as mulheres, nós buscamos a água. Ou seja, ela poderia estar achando bom eu fazer aquilo com os homens, mas não. Ela preferiu preservar a imagem daqueles homens para eles não perderem a autoridade diante da aldeia e se submeter e fazer o trabalho. E de forma sutil e humilde, né? Exato, Ela correto. poderia, né, intervir. Nossa, mas você não conhece Ela como foi funciona super ética. as coisas É. aqui. E a pastora mas- Vitorina não é uma mulher que é assim, fraca. Você lembra daquela policial que parou a Sim, gente e sim. deu água pra van Sim. inteira? Ela é a pastora Vitorina. Nossa, É ela. sabia. Então, Ela é uma grande mulher. a mulher moçambicana é muito forte. Só que choca a gente, né? Sim. Você tá passando assim, o homem tá deitado debaixo da sombra e a mulher E tá a no mulher, pilão, sim. pilando o arroz. Uma das coisas que mais me chocou foi, até que essa vez não aconteceu, mas outras vezes quando a gente foi em aldeias, especialmente quando eram mais distantes, que as mulheres ajoelhavam pra falar com a gente. E é um negócio constrangedor demais, porque a minha mulher jamais vai ajoelhar pra falar comigo, né? Lavar as mãos. É. O que me impressionou assim, no primeiro dia que nós já chegamos na hora do almoço, a questão do lavar as mãos, pra mim foi uma surpresa enorme, eu não imaginava. E é assim, não só ali na base, né, mas em todos os lugares que nós fomos, viu que é uma questão de honra, e vem as mulheres lavar as mãos. Isso pra mim também foi assim, meu Deus, jamais faria isso na minha casa, ou no Brasil eu nunca vi isso. Tá, mas aí até que ponto que a gente tem que fazer alguma mudança nisso?
ou não precisa de mudança? Qual que é o nosso papel para valorizar a mulher? Porque você falou, por exemplo, do homem ficar deitado. Então a gente vê uma situação de machismo lá muito diferente do Brasil, né? A gente ouve no Brasil, o Brasil é machista. Mas quando a gente chega lá, a gente vê o homem mandando a mulher fazer um monte de coisa, carregar água, por exemplo, plantar a roça, que é a machamba, e ele geralmente faz serviços muito leves. E então parece que o machismo lá realmente existe se a gente for comparar com aqui, né? Vamos entrar nessa coisa de comparar porque a gente vai ser cancelado. Mas o que a gente faz? O que a gente pode ver de diferença? O que precisa de fazer diferença? Isso é surpreendente. Eu tava conversando com uma colega de faculdade, que inclusive, né, apoia de forma intensa as mulheres, vou dizer nesse termo. E ela falando assim, não, mas não é porque a mulher é muito capaz. E eu falei assim, olha, eu acho que tem algum nível. Não tô falando que a mulher é incapaz. Mas não é bem esse o contexto. A gente tá falando ali de uma mulher que ela vai pra machamba, ela cuida da casa, ela cuida das crianças, então ela vai chegar em casa, ela ainda vai fazer os serviços domésticos, ela vai ter que servir ali, cumprir com todos os deveres, né, do matrimônio. E eu tive a oportunidade de conversar com alguma dessas mulheres que trabalham na machamba. Então elas mostravam, olha, minha mão tá com calo da machamba. E aí não é uma coisa que ela quer, é uma coisa que ela é meio que subjugada. Ela não tem né? outra opção, é a condição, né? Ela tá subjugada mesmo, essa é a palavra. E aí você falou assim, até que ponto isso é uma força que eu considero que é. Talvez uma mulher muito mais, assim, disposta, né, a servir, a fazer, a pegar esse trabalho ali braçal mesmo. E aí a gente sempre fala, antes de sair aqui, a gente não tá indo para Moçambique para colonizar ninguém ou para implantar a cultura brasileira. Vocês ensinaram isso muito bem antes que nós fôssemos. Só que Deus criou a mulher de uma forma, com certas características. E aí, pensando nesse sentido, eu me questiono se determinadas tarefas e determinadas imposições também não tiram essa mulher desse lugar de segurança, né? Esse lugar que Deus criou para que a mulher estivesse não de fraqueza, mas de uma maior sensibilidade, de uma maior, né, de ser cuidada, de ser protegida. Porque essas mulheres, elas estão se desgastando, elas estão se desgastando fisicamente, elas adoecem, elas ficam expostas ao sol o tempo inteiro. Eu penso que daí cada vez mais reforça a necessidade de a gente levar a palavra, né? Na Bíblia, a mulher e o homem são vistos por Deus de forma igual, apesar de terem função diferente e físico diferente, emoção diferente, mas Deus considera igual. O mesmo sangue que redimiu o homem, redimiu a mulher, é o mesmo preço, né? O mesmo preço que Jesus pagou para salvar o homem, ele pagou para salvar a mulher, não há diferença. Os dois são iguais, o Senhor vê dessa forma, com funções diferentes. Mas quando a gente olha para a cultura machista de Moçambique, que tem a ver com a cultura, como que a gente pode mudar isso? Primeiro com os homens, né? Levando eles a entender que biblicamente está errado. E o próprio pastor Chimoio nos mostrou isso. Ele já tem uma consciência correta, assim, mais correta do que os outros. Em segundo lugar, mostrando para as mulheres quem elas são. Não para haver uma rebelião, mas um posicionamento, né? A exemplo disso, nós temos a pastora Rainha. Exatamente. Que é essa mulher que não deixa de cumprir nenhum dos papéis pré-estabelecidos por Deus para ela. Que é uma esposa submissa, que é uma mulher extremamente sábia, que é assim, com toda a autoridade que ela tem em Moçambique, sendo representante das mulheres lá, que é de uma humildade gigantesca, mas que também tem essa voz ativa. Exato. Que prega de uma forma ousada, que faz, que é empreendedora, que sabe, que não está presa a essas coisas, mas que é esse exemplo, né, dessa mulher. Que se supera e que se torna referência, né? Sim. Nós saímos daqui com essa... A gente sabia como era a cultura lá, né? Que era uma cultura bem diferente da nossa, mas quando a gente chega lá para a realidade da questão das mulheres, foi uma coisa que me impressionou. Mas a gente crê que é a palavra que vai transformar. Isso. E eu voltei pensando muito na questão de até que ponto nós vamos obedecer à cultura ou nós vamos pregar a palavra. Porque para eles ali a mulher é bem submissa, né? O homem, assim, a mulher que toma a frente de tudo, que trabalha, ela que toma conta dos filhos. O homem tá mais de escanteio. Mas até que ponto a cultura fere o evangelho, né?
Isso eu voltei muito pensativa. Até porque eu sinto que às vezes essa ideia de a gente não foi pra lá mexer na cultura é uma ideia correta, mas vem muito dessa coisa assim do politicamente correto. Só que se a gente fosse pensar na realidade brasileira e a cultura brasileira, a palavra mexe na nossa cultura. A Então, palavra mas não tá indiferente. Eu acho que esse aqui é a linha. Nós não vamos mexer na cultura. Sim. A A palavra palavra vai mexer na mexe, cultura. a Porque a palavra palavra interfere. transforma. Então Isso não é não nosso é papel, o papel da palavra. em qualquer né? lugar do mundo, entendeu? Qualquer coisa. Inclusive na cultura brasileira. Exatamente. Que objetifica a mulher, que põe a mulher nua Exato. no carnaval. E Exato. quando eu tava dando aula do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é o que mais valoriza as mulheres, Mulheres né? e crianças. Né? Tem que fazer esse jabá Esse com o merchan. Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele fala muitas mulheres, existem muitas menções, né? São 24 capítulos, 43 menções a mulheres só no Evangelho. Então, uma das coisas que eu faço questão de mencionar bastante, assim, quando eu falo do Evangelho de Lucas, é o valor que o Senhor Jesus deu às mulheres, né? A importância que ele dava, ele olhava nos olhos, ele conversava com mulheres, até com a mulher samaritana, por exemplo, que por acaso esse texto não está no Evangelho de Lucas, mas é uma realidade. Então, com a mulher adulta, enfim, com as mulheres, né, que tinham vida difícil ali, as Marias, etc. Então, Jesus valorizava muito. E aí, quando eu estou dando aula, eu falo muito, olha, nós precisamos valorizar as mulheres porque Jesus valorizava as mulheres. E é muito legal ver os olhos das mulheres ao ouvir essa mensagem, tipo assim, Brilham, né? tem alguém falando que é pra cuidar da gente. Só que a parte do treinamento antes de ir, né? Nós não vamos implantar a cultura brasileira, nós vamos implantar a cultura do reino. E aí E na cultura do reino, aí existe uma definição, E é um Exato. padrão, já né? tem Exato. visto essas mudanças, né? Porque o pastor Jacinto e a pastora Rainha são um exemplo para nós. A pastora Rainha, se a gente teve alguns momentos de estar só com ela e ouvir ela falando, ela é uma grande mulher, igual a Jack Exato. falou. Ela trabalha, né? Ela cuida da casa, mas ela também é submissa, ela lidera mulheres. No dia que nós tivemos uma tarde com as mulheres na igreja, nosso primeiro domingo lá, uma reunião de mulheres, então a gente pôde ver como ela é à frente dessas mulheres e a gente pôde ouvir também um pouco dessas mulheres. Então, quando vocês falavam, eu sou marido de uma só esposa, esse comportamento nosso também já é um exemplo para eles. exatamente. Não tem como a gente apenas chegar lá e subir no púlpito e pegar um esboço e pregar uma palavra e achar que isso vai mudar eles. Verdade. E também não tem como a gente ir para uma sala de aula e dizer, olha, o livro está dizendo isso, o livro está dizendo isso, e achar que isso é levar a palavra para eles. É a nossa vida o melhor exemplo, como você citou, né? Quando a gente vai com a esposa, isso tem um impacto muito grande para eles. É bom. E quando a gente vai se apresentar para eles, e usa essa expressão que você mencionou, né? Sou casado, no meu caso, sou casado há 36 anos, marido de uma só mulher. Porque lá é costume o homem ter 4, 5 ou mais mulheres. E aí, costume o homem ter várias mulheres. A Uma mulher mulher não, jamais né? pode Já ter pode mais ter de um mais de um homem, homem. né? Mas até tem uma explicação do porquê que o homem tem mais de uma mulher e a mulher não tem. Porque lá eles têm como cultura, a gente sempre vai esbarrar na cultura, e Sim. por isso que precisa tanto da palavra. Quando o homem se casa lá e a mulher fica grávida, ela só deve, segundo a cultura, ela só pode ter sexo com ele até o 5º mês da gravidez. Depois ela não pode ter sexo mais. Aí ela só vai voltar a ter sexo com ele quando a criança fizer 2 anos. Mais de um Então homem. São 2 anos e pouco. É 2 anos e 2 meio anos e meio. de abstinência. O que acontece com esse homem? Ele vai atrás de outra. Atrás de outras. E ela não. Ele vai atrás de outra, normalmente é a irmã dela, que é alguém próximo. Aí o que acontece com essa segunda que ele foi atrás? Ela engravida, porque não tem métodos anticoncepcionais lá assim. Ela engravida. Ou seja, ele vai... O que acontece? Quando ela chega no 5º mês, ela faz a mesma coisa. Aí ele tem 2 mulheres grávidas, uma com criança pequena, outra grávida, e não tem relação íntima. E uma terceira. Aí ele vai para uma Que terceira. também pode engravidar. Isso. E aí, então, por isso que ele tem essa quantidade de mulher. Eu não estou defendendo isso, claro que é Sim. um absurdo. Só estou explicando como funciona. E eu acho que até isso dá pra gente descobrir o porquê de tantas crianças, né? Porque É. na África É. tem muita criança. O pastor Jerônimo falou pra nós que Moçambique é um pastor local, são 30 milhões de habitantes, dos 30 milhões, 90. 20 milhões tem menos de 18 anos. Aham. É uma Nossa, é população muito muito, jovem, é muito muito. jovem, muito É. jovem. E eu achei, a gente tá falando da pastora Rainha, a pastora Rainha é uma pessoa, assim, extremamente respeitosa com o pastor Jacinto. Eu acho que a Sim. palavra é submissa mesmo, porque Sim. que é isso que a Bíblia, Sim. que a palavra de Deus ensina.
Mas é uma pessoa muito forte. Então, quando a gente estava, por exemplo, na conferência de jovens, a gente estava falando sobre empreendedorismo, que os jovens têm que empreender, que não pode, né, se acomodar e tal. E aí ela percebeu que os jovens ainda não tinham percebido Canhada, muito bem, entendido né? e tal. Mas ela pegou o microfone, sem planejamento, ela falou ali mais uns 30, 40 minutos. E assim, De forma levanta, ousada. Autoridade, tal, né? com muita autoridade e não se rebaixou. E aí eu achei, meu pai falou um negócio legal, que a gente quando vai com as esposas, é um exemplo muito legal, né, que vai além das palavras e parte pro visual mesmo, né, para aquilo que fala mais do que as palavras. Porque a gente vê lá que eles são muito distantes, assim, marido e mulher, namorado e namorada. A gente parece assim, nossa, não é nem marido e mulher, não pega na mão, não nada. Não tem aquele carinho e tal. E aí a gente vê que quando a gente vai lá, e a gente é naturalmente assim, não é nada assim, forçado, né? a gente não fica se pegando, beijando na frente de ninguém, mas a gente segura na mão, a gente senta do lado e tal. Eu não sei se vocês separaram no dia do aniversário da pastora Rainha, o pastor Jacinto queria dar um beijo nela e ela ficou constrangida. E ele foi daqui, mas ele foi dar um beijo, que é uma coisa que eu não me lembro de ter visto outro marido Exatamente. tratar a esposa Dessa daquele forma, jeito. Eu né? achei tão legal, porque eu falei, então, tá começando aqui com ele, isso Isso vai vai. se espalhar pelos outros, né? Os outros vão começar a ver como trata, e um pouco, não é só por nossa causa, mas um pouco porque ele vê como a gente trata, né? Os Sim, namorados por também, que a exemplo. Mariana e o Giovanni foi namorando dessa Sim. vez, e são super comedidos, bíblico, tudo, mas a gente já vê os casais assim, né? Mais perto, acho bacana essa mudança que provoca. Moçambique é um país que tem assim já um índice de islamismo, né, muçulmano muito grande. Então, parte da cultura do islamismo já domina a sociedade moçambicana. No norte, por exemplo, já chega a ser quase 70% da população islâmica no norte do país. Para o sul é menos. Onde a gente estava na beira é mais ou menos 50% a população islâmica. E eles já têm o costume dos homens andar de mão dada. Os homens que são amigos, eles andam de mão dada, vocês viram? Eu vi ele chegando lá no Isso. seminário. Eles chegam de mãos dadas, os amigos. A mulher vem atrás e o homem vem andando com o amigo de mão dada. O que para nós é contrário à nossa cultura. Diferente, absurdo. Então a gente choca nisso. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, qual é a cultura da palavra de Deus? Sim. Aonde que a Bíblia fala sobre o homem andar de mão dada com o homem ou com a mulher, não é? E talvez por não haver essa coisa explícita é que eles não sabem como crentes. E aí é onde Sim. nós precisamos, com o nosso comportamento, demonstrar isso, né? Sim. É porque aí justamente a gente percebe, analisando mais a fundo, uma cultura de o homem usa a mulher para o seu prazer, mas ele não valoriza a mulher em público, ele não dá carinho para ela em Sim. público, ele não cuida Não dela em cuida público. dela. Então, é aquela coisa de Não machismo. cultiva uma afetividade, né? Uma afetividade, é verdade. E aí a gente vê a transformação no Pastor Shimoy, que já é um personagem marcante de todos os projetos. Todo mundo mencionou o Ele vai Pastor aparecer Shimoy. toda hora, né? É. E aí ele justamente falou que Surpreendeu. quando ele teve um embate com a esposa dele, que ela não queria fazer algumas coisas que é comum as mulheres fazerem, ao invés dele brigar, obrigar, subjugar, ele entendeu, dialogou, achou um meio termo, conversou, que é uma coisa que a gente entende que é correto, que é bíblico, Sim. né? Então, a gente vê mais um exemplo da palavra transformando, né? Só que esse contexto de Moçambique ajuda a gente a entender um pouco como eram os tempos bíblicos, né? Sim. É muito. É uma É verdade. experiência. Porque para É verdade. alguns grupos na época de Jesus, a mulher não tinha alma. Então ela não seria salva. Sim. Por isso não era contada. Ou seja, quando a gente chega em Moçambique, a gente pensa assim, as irmãs da Bíblia, da época da Bíblia, poxa, Passava algo parecido. Algo bem foi difícil difícil. para elas. Foi bem difícil para elas, né? Vocês viram lá. A Agora, situação das viúvas? É. É muito Viúvas, claro sim, isso. exatamente. Conta, Jaque, a situação das viúvas. Que mexeu muito com a Jaque. Não, então, quando a gente foi sabendo desse contexto de cultura machista e tudo mais, e aí a gente tava nos seminários e eu, como monitora e tal, podia ter uma flexibilidade de andar e sair e tal. E durante a primeira aula, eu não me lembro quem tava dando aula, acho que o pastor Rogério, não sei. Eu percebi que algumas mulheres que estavam cozinhando estavam no momento de descanso, né? Então elas estavam sentadas ali conversando, mas vez ou outra elas olhavam assim pra dentro da sala e tudo mais. E eu levantei e fui lá conversar. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: por que vocês não estão estudando? E elas me falaram assim: nós somos viúvas. E aí
eu estudo psicologia, eu sei da dor do luto, eu imagino, é um fenômeno complexo e sei quanto isso carrega. Me coloquei no lugar, pensei, nossa, se o Rony morre, sabe, o que eu vou fazer? Mas pensei, tudo bem, mas elas já eram senhoras, pensei, talvez já sejam viúvas há algum tempo. O que isso impede isso dar? Isso na minha cabeça, né? Sem entender muito bem o que significava ser uma viúva lá. Até falei naquele ímpeto, né? De você ver uma coisa, você quer organizar, resolver. Cheguei no bispo e falei, bispo, por que a gente não abre um seminário para as mulheres e tudo mais? E o bispo falou um pouco dessa questão. Nossa, mas que condição que a gente vai pôr essa mulher depois? Porque ela talvez vai ficar mal falada. E ele me falou isso, e eu falei, tá bom, mas eu confesso que eu, a princípio, eu não entendi muito bem. Só que isso ainda era no início da viagem, na terça-feira, no início da semana. E durante essa semana, eu fui tendo a oportunidade de conhecer o histórico das viúvas. Eu visitei um velório de uma recém-viúva, sabe? Que o marido tinha acabado de morrer. E eu fui entendendo que ser viúva em Moçambique não é uma coisa assim, eu tô sofrendo só pelo luto porque eu perdi meu marido. E isso tá me causando uma dor emocional. Não, talvez esse seja, o problema mais simples que elas tenham que resolver. Ser viúva, e aí vai entrar numa coisa aqui que é bastante sério pra mim, que isso foi realmente que mais me, assim, né, causou uma inquietação, que é assim, o mito das viúvas, que eu apelidei assim. A gente tava durante uma aula, acho que com o pastor Rogério. Não, comigo. Com o senhor. É. Então, e alguém começou a perguntar assim, qual que é o número de viúvas no Brasil? Isso. E o bispo sem entender muita coisa, assim. É. Como assim o número de viúvas? E a pessoa perguntou uma, duas, três vezes, não, o número de viúvas. E o bispo, eu acho que é a mesma Uma quantidade. pergunta que não faz Não muito faz o sentido menor pra sentido, nós, né? Que tipo assim, por que você tá interessado diferença nessa que faz? estatística tão aleatória? E o bispo, não, mas o que você tá querendo saber? E a pessoa que tava perguntando falou, um homem, né? Falou assim, não, é porque aqui em Moçambique, as mulheres matam os maridos pra ficar com os bens. Que bem. Só que assim, Que bens, né? Que então, é isso, a gente precisa contextualizar. O bem lá, a gente tá falando de uma casa, sei lá, que deve ter uns 10 metros quadrados, um metro e meio, 2 metros de altura, que se você levantar, você bate a sua cabeça no teto, que tem uma janelinha desse tamanho. De não capim. Exato, de capim, não é uma casa de alvenaria, é um cômodo apenas, onde as pessoas vão colocar esteira para dormir. Esses são os bens que a maioria das famílias vai ter. E aí, esse é o bem, né? Então, por causa desse contexto, e as pessoas acreditam nisso, porque essa pergunta não surgiu numa roda de conversa dentro de uma aldeia aleatória. Essa pergunta surgiu na sala de aula de pessoas cristãs. E que quando ele fez a pergunta, os outros se interessaram pela Exato, e resposta, sabiam. Né? Então, é uma coisa que as pessoas acreditam. E que, ao meu ver, a situação ali, as pessoas dentro da igreja acreditam nisso. Então, elas acreditam que essa mulher, que já não tinha nada, matou o marido pra ficar com esse bem. Aí, a família vem, toma essa casa, porque a família do marido, né? Ela acredita que ela matou pra ficar com esse bem. E agora, essa mulher, que já era pouco respeitada, como nós falamos aqui, por causa do machismo, ela perde qualquer resquício de respeito que ela tem. Ela vai ser mal falada por toda a comunidade ali. Ela não vai ter mais uma casa, então ela vai ter que continuar trabalhando na machamba, continuar sustentando a casa, continuar cuidando dos filhos. E ela vai ter mal falada. E aí, nesse momento, quando eu fui captando isso tudo, eu fui entendendo porque que a pastora Rainha, que é uma líder extremamente sensível espiritualmente, que é amável, que é gentil, que é bondosa, as principais palavras dela de consolo não foram as palavras que comumente nós utilizamos aqui no Brasil. Ele combateu o bom combate, ele está na glória, ele está com o Pai. Verdade. Não, Falou, você precisa ser forte. Você vai precisar vencer o que as pessoas vão falar. Quando você começar a trabalhar e você comprar uma casa, as pessoas vão dizer que essa casa é do seu falecido e você vai precisar ser forte. E é tão engraçado você falando isso, porque a pastora, assim, quando a gente chegou, o bispo colocou a gente como de surpresa, né? Ele, vocês vão andar com a pastora Rainha. Sim. E as três vamos, né? Mas se eu falasse pra vocês assim, quer ir no velório, vocês iam falar o quê? Não, nós não queremos ir.
E aí foi eu, a Jaque e a pastora Renata. E aí, quando nós chegamos, a pastora pediu pra gente dar uma palavra. E a gente, assim, com a nossa, imaginando como seria, Contexto brasileiro, né? assim, que Deus te Caiu console, de que você paraquedas o seja negócio. forte. E detalhe, Foi o nosso consolo. estávamos nós 3 sentados em cadeiras, E elas assim, no chão. as mulheres no chão e várias pessoas da comunidade olhando pra gente. Isso. E aí a gente deu esse consolo. Você falando agora, eu me lembrei. A gente falou que você seja forte. Demos uma palavra, oramos. E aí quando a gente terminou de orar, a pastora Rainha começou a falar. E ela já começaram a levar pra esse caminho aqui que a Jaque tá contando. Você falou agora, eu me lembrei. Sim. Que realmente falou essa questão de ser forte, que ela não precisa... Agora ela não tem como abaixar a cabeça, que agora ela tá sozinha. E aí, falando, né, trazendo essa coisa do contexto bíblico, na hora me veio aquela palavra de Tiago 1:27, né, que a religião que Deus se agrada é que cuidemos dos órfãos, das viúvas, né, e não nos deixemos corromper pelo mundo, porque, assim, é muito aquela época interbíblica. E aí, a gente volta, parece que a gente sempre tá caindo nessa questão, né, a gente fala e volta na palavra. Que bom, né, por isso também, que bom, mas... A gente volta nisso aqui, porque a gente está falando de uma prática cristã, de uma conduta mesmo, de um estilo de vida. Essas viúvas, no que tange a Bíblia, precisam ser cuidadas, e elas estão no contexto que elas são... Se já era ruim ser mulheres, agora elas estão muito mais à margem. Uhum. E o que nós, igreja, podemos fazer lá pelas mulheres, vocês acham? Eu tô falando bastante, né, mas... Foi pensando aí, Mari. Mas eu acho que... E aí, bate em duas coisas. Eu falei assim, nossa, eu cheguei no bispo da hora. Bispo, vamos fazer um seminário para as mulheres. Só que será que é suficiente falar para as mulheres? Porque o bispo trouxe uma perspectiva que é muito interessante. Ele falou assim, eu não lembro se foi exatamente com essas palavras, mas era algo assim. Você vai trazer essas mulheres para estudar, elas vão ter que abandonar as tarefas diárias delas ali... Elas vão causar talvez muito burburinho, porque algumas opiniões vão mudar e tudo mais. Só que a sociedade ainda vai estar lá. A sociedade ainda tá falando mal. Vambora e elas vão ficar. Exatamente, a gente vai jogar a bomba e sair correndo. A gente não vai estar lá para proteger, para cuidar, elas vão ficar. Então esse trabalho precisa ser da igreja, precisa de ser conscientização, de conscientização das mulheres, do lugar que Deus tem para as mulheres, do propósito de Deus para as mulheres. Mas talvez precise ser muito mais intenso com os homens. Sim. De estabelecer o que Deus planejou para os homens, estabelecer o que Deus planejou para as mulheres. E como que essa igreja, que é composta por homens e mulheres, deve cuidar de grupos vulneráveis, por exemplo, como as viúvas. Por um lado, as mulheres precisam se despertar. Sim. Que é o caso de Ruth e Noemi, duas viúvas, né, Sim. da Bíblia. E como... Uma toma uma decisão de consertar algo, porque eles nunca deviam ter ido para a terra de Moabe, Sim. e depois que o marido morre, Noemi resolve consertar aquilo. E a Ruth, pela experiência que ela teve com o Deus da Noemi, ela segue o exemplo. Sim. E elas vão então agora para um contexto diferente, né? Elas se posicionam. E o outro é conscientizar os homens, porque Jesus ele não despertou a mulher, mas ele valorizou ela. Ele não levou ela, por exemplo, a viúva de Naim. Ele foi lá e mudou a história dela. Sim. Deu atenção para ela, conversou com ela, se compadeceu dela, mostrando que esse deveria ser o papel do homem. Sim. Né? É um exemplo disso. Não chegou a meter o pé na porta, né? Gritando, berrando. E muito menos chegou e disse, levanta, você tem que tomar o seu lugar e tal. Não, ele foi lá e mostrou. Sabe o que o homem tem que fazer com uma viúva? Ter compaixão dela. E ele teve amor por ela. Ele olhou para ela e falou, não chore. E depois ele devolveu para ela o filho. Quando o rapaz ressuscita, ele devolveu, demonstrando, ou seja, você é autoridade sobre ele. Sim. Né? Estabelecendo, reorganizando o que estava desorganizado. Então, você é autoridade sobre ele, é seu filho, é o único, ele vai crescer, ele vai ser seu ponto de apoio, mas você é a mãe dele. Sim. E quando ele vai lidar com a mãe dele, que está num processo ali de chegando perto do luto, que ele vai morrer, Sim. ele não deixa ela e conscientiza o João. João, você tem que cuidar dela, ou seja, o homem precisa saber qual é o papel dele com a mulher, cuidar da mulher. E eu acho que nessa passagem da viúva de Naim também, ele devolve dignidade para ela, né? Que eu acho que talvez na minha opinião, um dos maiores
papéis que a gente pode desenrolar assim de dar dignidade para essas mulheres. E né? são coisas tão simples. Eu lembro que o bispo falou que a bispa Deranir, na outra viagem, mandou um monte de bijuteria. Não sei, alguém falou assim, mas Isso. elas quase não usam. Aham. Só que a gente viu essas mulheres num contexto ali de muito mais servitude, porque elas estavam ali na casa, né, nos ajudando, né? trabalhando e tudo mais. Mas a gente via nos cultos Elas já se arrumavam. elas brinco. com brincos, com as perucas, as que tinham peruca com as perucas, talvez com as melhores capulanas que elas tinham. Então, assim, são coisas tão simples e tão sutis que talvez para um homem isso passe despercebido. Tipo assim, não sei se passou, mas o bispo lá, beleza, esse tanto de bijuteria aqui. Mas que eu acho que a mulher tem esse Vaidade. papel de olhar e ver essa sutileza, Isso sabe? toca na mulher num lugar diferente. Eu acho isso interessante, você falando do exemplo, né? Esse exemplo é muito forte, a pastora Rainha é esse exemplo, o pastor Jacinto é esse exemplo. E a gente vê que por mais que haja ali algumas ainda incoerências, se comparado à Bíblia, na igreja que eles pastoreiam, são realidades muito diferentes. Os casais, a forma que as mulheres estão cuidadas, a forma como os jovens se posicionam, né? Então essa coisa do exemplo é muito forte. Foi minha primeira vez indo, né? Então não tem como comparar com as outras vezes. Mas eu acredito que hoje na igreja ali, local, né? Na cidade de Dondo, que o pastor Jacinto pastoreia, eu acredito que essa já tem mudado um pouco dessa visão, Sim. né? Sim. Eu fiquei imaginando Tanto que a isso esposa dele é a presidente das mulheres. das do Dom. mulheres, né? E assim, e a pastora Rainha é um exemplo pra gente. Então eu acredito que isso já tá tendo uma transformação. E o que a Jaque falando sobre essa questão de conscientizar os homens, e a gente viu as salas de aula com o seminário com quase 100% só de homens, né? Nós tínhamos poucas mulheres ali. E eu creio que é a palavra que vai transformar. E as mulheres sentavam atrás. E as mulheres, Sim. exatamente. A gente percebia que meio que elas Sim. não podiam sentar na É frente. verdade. Você falando agora. Naquela primeira turma que nós temos lá, que é uma turma mais jovem, o número de mulheres é maior. mais É maior. E elas são muito participativas. Sim. Aí você tem lá a Berenice, a Rainha, a A Filipa. Filipa é uma aluna Filipa. excelente. Mas é uma turma mais jovem. A segunda turma, que é de Pessoas pastores mais velhos, o número de mulheres é menor e elas ficam mais atrás. E vocês se lembram que nós falamos sobre o uso da capulana. Sim, lembra. E então a pastora Nayara, quando foi dar aula lá naquela turma mais velha, ela pôs a capulana. Vocês estavam de capulana. Mas uma delas não estava. Uma das alunas ou sim. duas lá. Porque é menina, era uma mais nova Sim. lá. E eles reclamaram. Por que vocês respeitavam eles? E as mulheres E elas não. respeitam. Aí, Eles falaram. quando eu tô dando aula, eu gosto de fazer uma dinâmica de deixar os alunos apresentarem o trabalho, né? E aí lá na turma, que é a turma mais nova, mas das pessoas mais velhas, eu pedi para uma aluna liderar um grupo e apresentar. E ela ficou desconcertadíssima. Carolina, foi? Não vou lembrar o nome dela de cor. Mas assim, de ter que apresentar na frente dos homens, porque as outras eram praticamente pastores, todos apresentando e ela falaram, não, mas eu incentivei. Eu falei, não, vamos lá, você dá conta e tal. E ela foi uma das melhores apresentações, todos foram bons, mas ela foi uma das melhores apresentações. E depois, quando ela terminou, ela falou assim, Ué. tem conta? Tipo assim, né? Fui e tal, e achei Surpreendeu, legal né? de ver essa visão Um dela. exemplo também, você falando essa questão de uma mulher estar à frente, né? Igual ela estava no grupo, na conferência de jovens, né? A gente teve a Berenice bem presente, bem à frente. E ela, assim, Despontando. muito espontaneamente. E ela já é uma líder. A influência da mãe dela. Ela é é a ver a total. pastora, rainha. Ela é a exatamente. princesa, Assim, o Samuel comentando, o dia que nós saímos com ela, e agora sim, o Samuel falou que antigamente era a pastora rainha que saía pras compras, e hoje a Berenice fez tudo com a gente. Então a gente vê ela indo, comprando, ela ali na frente, ela ali na conferência de jovens, organizando. Então a gente já vê isso, o exemplo que veio de casa, e o exemplo que os irmãos da igreja estão tendo, né? De pastores que obedecem à Bíblia, né? A pastora é submissa, ela é submissa, mas ela também tem a autoridade dela ali. E eu creio que a palavra é que vai mudar. A gente começou agora com o seminário, né, esse ano, então já tá na segunda turma. E eu creio que é a palavra que vai trazer essa transformação, porque é uma transformação na mente. Mas eu acho que a maior transformação não é neles, é em nós. É em com nós. certeza. É verdade, com certeza. Acho que na véspera da gente vir embora, uns 3 dias antes, o pessoal, o João e o pastor Rogério queriam muito que eu cortasse o cabelo deles lá. Vocês lembram? Lembro. E eu não queria. Então, né? Foi Não rolando, sou tal. não sou barbeiro.
Mas eu não estava querendo muito. Mas eles estavam insistindo tanto que o cabelo deles não é difícil de cortar. Só rapar. E foi insistindo. E eu não tenho uma máquina de cortar cabelo. Eu tenho uma máquina de aparar a barba. Mas de vez em quando eu faço isso. Pego aquela máquina e aparo o cabelo deles. E de tanto o João ficar insistindo ali naquela brincadeira, já estava de noite, eu acabei pedindo ao Rogério, que tem uma máquina, a máquina dele para eu poder cortar o cabelo do João depois do Rogério. Só que quando eu peguei a máquina do Rogério, ela estava com barulho esquisito, tipo, estava estragada. Então eu tive que pegar minha máquina mesmo para cortar o cabelo do João. Então eu estou cortando o cabelo do João, e aí eu cortei o cabelo do Rogério, e aí o NB pediu para cortar o cabelo dele. E quando eu tô cortando o cabelo do NB, chega o Pai Zé, que para quem não sabe é o nosso caseiro lá. Sim. Ok, aí tá, cortei o cabelo do Pai Zé. Aí a Isabel pediu para eu cortar o cabelo de um daqueles meninos que a gente cria lá. A gente cria 8 meninos lá, né? E aí eu cortei do primeiro. Quando eu fui cortar o do primeiro, ele disse assim, eu perguntei assim, porque o NB tinha cortado, ele pediu, falou assim, faz o degradê, né? 0, 1, 2, 3. E eu fiz o degradê no NB. E eu falei, você também quer o degradê? Porque ele estava tudo ali atrás do NB. Pensei, o NB está inspirando esses meninos. Ele falou, não, corta no 0. E eu falei, não, mas você não quer o degradê? Não, corta no 0. Aí eu insistindo, né? Tipo assim, vai ficar mais bonitinho, né? Corta o degradê. Ele falou, não, pode cortar no 0, porque o senhor vai demorar a voltar e no 0 vai durar mais. E eu falei, tá bom, né? Ok. Que eles não têm a máquina e tudo. Beleza, eu cortei o cabelo do 0, cortei outro no 0. Acho que eu cortei lá uns 7 ou 8 cortes. E aí a Isabel falou, chama o último lá, o menor. O Lino. O Lino. O Lino. Chama o Lino e tal. E eu, beleza, quando o Lino veio e sentou. 12 anos. 12 anos. E eu peguei a máquina. Quando eu subi a máquina, que eu vi aquele tanto de feridas. Assim, numa fração de segundos isso. Eu não fiquei estático ali. Quando eu subi a máquina, que eu vi aquele tanto de feridas, eu não pensei no Lino. Eu pensei na minha máquina. Eu pensei assim, poxa, essa máquina é para eu aparar a barba. E se essas feridas contaminar essa máquina, como é que eu vou fazer? E depois vai passar para mim, foi uma fração de segundos isso. Na mesma hora Deus falou comigo, quem vale mais? A máquina ou o Lino? Por quem eu morri? Você está aqui por causa de quem? Da máquina ou do Lino? Então naquela hora eu percebi o quanto mesquinho eu sou. Naquela hora eu pensei assim, poxa, eu sou muito egoísta. Eu sou muito mesquinho. A pessoa que sobe lá no púlpito domingo da minha igreja para pregar, se as pessoas souberem o quanto eu sou mesquinho, o que elas vão pensar de mim? E eu fiquei com muita vergonha de mim mesmo ali, cortando. Eu comecei a chorar, fiquei de costa para todo mundo, porque eu pensei... Mas eu não estava chorando por causa do Lino. Eu estava chorando porque eu descobri que eu era muito mesquinho. Então eu pedi perdão a Deus ali, Senhor, me perdoa. Eu não quero ser esse homem mesquinho, egoísta, que pensa em mim. E aí eu vou cortar tudo. Né? Tipo assim, em nome de Jesus, não tem problema. Se a máquina ficar contaminada, se eu cortei tudo. Quando eu terminei de cortar e vi a quantidade de feridas na cabeça dele, meu coração doeu. E eu falei, e agora? Era melhor ter ficado com o cabelo, que ninguém ia ver isso. Mas aí eu lembrei que eu tinha levado uma pomada. E falei, fica aqui. E fui lá buscar a pomada. Só que quando eu vim com a pomada, eu pensei que eu tinha vencido a coisa do ser mesquinho. Quando eu vim com a pomada, eu disse, mas eu não tenho uma luva para passar a pomada. E Deus olhou para mim, aquela hora assim, lá no coração. Você não aprendeu ainda? Você não aprendeu ainda? Quantas vezes você veio aqui, quantas vezes você lidou com isso e ainda não aprendeu isso? E aí eu me arrependi de novo. Taquei a pomada na mão e tchá, na cabeça dele ali, né? Tipo, Senhor, tu sabes e tal. E vamos dizer assim, pedi o nojo, vamos dizer, entendeu? Amém. Aí beleza, no outro dia eu fui lá, olhei, tinha melhorado, passei de novo a pomada e tipo assim, eu não sou mesquinho mais, não me importo mais de contaminar a minha máquina e também já
já não tem mais medo de passar a mão na cabeça dele cheia de ferida. Beleza. No dia de ir embora, eu olhei, a cabeça dele estava bem, dei a pomada para Isabel, passa quando estiver aí. Uau, aprendi uma grande lição, sabe? Eu anotei isso, aprendi uma grande lição. Que benção, aprendi uma grande lição. Obrigado, Senhor, aprendi uma grande lição. Deus, muito obrigado porque eu aprendi uma grande lição. E eu fiquei satisfeito porque Deus me ensinou. Ou seja, eu não fui lá para ensinar, eu fui lá para Deus me mudar. A missão era comigo. Deus mostrou quanto mesquinho eu era. E eu, nesse momento, falei, obrigado, Senhor, eu aprendi a lição, não vou cometer esse erro mais. Até a hora que eu fui entrar no avião para vir embora. Quando eu entrei no avião, que eu sentei, que fechou a porta do avião, Deus falou assim comigo, aonde está a máquina? Está na minha mala. Ele disse, você não aprendeu nada. Quantas máquinas dessas você pode comprar? Quantas máquinas dessas você pode ter? Por que você não deixou a máquina com eles? Eles queriam cortar o cabelo um do outro. Você não aprendeu nada. Então, eu não sei quantas vezes eu tenho que voltar lá para aprender essa lição. Mas eu acho que a grande transformação não é tanto neles. E essa obra vai continuando, né? A gente volta e as citações batem a porta e a gente vai pensando. Porque enquanto o senhor falava, a gente falou muito sobre as mulheres. E eu fiquei pensando na condição das mulheres. E o quanto essas mulheres, elas são sábias e elas se submetem, mesmo nas piores condições de casamento possíveis. Elas não ferem a autoridade do marido, elas não... E eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito... Samuel conhece. Uma pessoa muito exigente. Então, às vezes, no casamento, a gente se depara. Se o Rony não tá cumprindo isso aqui, como é que eu vou me submeter? Mas essa coisa de eu já fui embora, eu já vim, só que essa obra continua, as situações vão aparecendo e tudo que aconteceu lá, Deus ainda vai trabalhando, não é uma coisa do dia que eu tava lá, Deus falou algo, né? Isso vai sendo amadurecido entre nós. É por isso que eu gosto de dizer que ninguém daqui vai lá salvar a África. É a África que salva a gente. O bispo falando sobre essa questão, né, foi muito mais em nós. Por vários momentos lá, foram 18 dias, né? 18 dias intensos. E foi muito mais em nós, porque cada dia era uma situação que o Senhor falava conosco. Desde o primeiro dia. Era a servitude das irmãs ali na base, uma aldeia que a gente era constrangido com o melhor que eles nos entregavam. E sempre a gente foi muito ministrado, de falar assim, poxa vida, o meu eu precisa morrer. Pra mim foi logo praticamente no primeiro dia, porque a gente chegou no domingo, e na segunda a gente foi organizar as coisas, fazer as compras de mantimento, essas coisas, né? Então no domingo praticamente a gente só descansou, porque a gente já chegou tarde, cansado, muitas horas de avião, pererê. Na segunda a gente foi. A gente fez as compras no supermercado, e aí a gente parou em alguma hora, a van, com a van cheia de compras. Sim. A gente parou em algum lugar pra fazer alguma coisa que eu não me lembro mais, terminar de comprar mais alguma coisa, acho que foi pra trocar... Pra comprar chip. Foi pra comprar chip, foi, porque os meninos queriam comprar chip de internet, né? Pra ficarem conectados, enfim. E aí eu fiquei dentro da van, porque eu não ia comprar, esperando. E aí aproximou duas crianças da van, e nesse primeiro dia tava frio, né? Lá fez muito calor, mas nesse dia tava frio. Sim. Tava chovendo, e aí aproximou duas crianças, uma tava de agasalho, e a outra tava sem agasalho, com a roupa bem furadinha. E aí ele pediu uma esmola. E aí a gente... É muita criança, é muita gente pedindo esmola. A gente não tem recurso para dar esmola para todo mundo e a gente nem carrega dinheiro, porque até por segurança e tudo, a gente nem troca dinheiro, basicamente, né? Só troca dinheiro o caixa dos nossos mantimentos, ali, o tesoureiro da equipe e tal. Então não tinha dinheiro e acostumado aqui no Brasil, parar no semáforo, a gente nem abre o vidro, né? Sim. Já, não, menino, sai pra lá. Só que a gente ficou parado e o menino ficou insistindo. E aí já fiquei assim... Geralmente, a nossa experiência com o mendigo não insiste, né? Mendigo pede, a gente fala, não, vai embora. Mas a criança ficou ali insistindo. E ficou ali cercando a van. Aí eu fui me dando um estado, tipo assim, epa, peraí, pra que eu vim? Né? Eu vim pra estar com essas pessoas. Por que eu tô agora já negando aqui no dia 1, né? Só que aí eu realmente não tinha dinheiro. Aí o menininho que tava com frio falou assim, eu tô com fome.
Eu falei, mas eu não tenho jeito. Ele falou assim, e aí ele viu umas laranjas debaixo do banco. Da van, porque a porta estava aberta. Aí ele falou assim, então me dá uma laranja. Naquela hora, igual você falou, fração de segundo, eu parar pra pensar assim, peraí, eu tenho 2 filhos. Eu imaginei na hora a Aurora, na beira de uma van, pedindo uma laranja. E não tem ninguém pra dar um prato de comida para ela, pra pôr um agasalho nela e pra cuidar dela. E eu pensei, meu Deus, alguém precisa cuidar dessa criança. E aí, na hora, o senhor falou assim, exatamente. Eu trouxe você aqui pra fazer isso. É óbvio que eu não posso cuidar de todas as crianças. Mas aí, nessa hora, eu entreguei a laranja pra ele. Eu até esperei, assim, a hora que a gente tava indo, porque a gente não tinha laranjas suficientes pra quantidade de crianças que existem, né? Então, a hora que a van tava saindo, eu dei a laranja pra ele, pro coleguinha dele. E aí, depois a gente foi embora e eu fiquei pensando, meu Deus, mas uma laranja, ou 2 que seja, né? Eram 2 crianças, não vai fazer a menor diferença. E aí a gente já fica assim, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Você né? entra numa crise. Não Você sou fica assim, crente. não consigo resolver essas situações. Você já vai ficando assim, aquilo vai te consumindo, é uma areia movediça, você vai entrando naquilo. Aí, por providência divina, que a gente chegou à noite pra organizar as coisas para outro dia, pra jantar tudo, o meu pai falou do slogan do ministério, né? Olha, irmãos, nós estamos aqui transformando o mundo uma vida de cada vez. Aí eu me lembrei, eu não tô aqui para fazer a mudança que Moçambique precisa. Eu tô aqui para as pessoas que eu encontrar no caminho, eu fazer alguma diferença na vida delas. E elas vão fazer alguma diferença na minha vida. Sim. E eu acho que o nosso trabalho lá na África, ele passa muito por esse lugar de não somos os salvadores da África, não somos aqueles que vão resolver o problema, os postos que a gente fura podem até atender muita gente, mas não mata a sede da África. A comida que a gente leva e tudo que a gente faz é muito limitado, mas é isso, né? Eu acho que o reino de Deus é isso, são as formiguinhas do reino de Deus, né? Os trabalhos, assim, um de cada vez. Que foi uma coisa que Deus me falou lá, né? A luz, ela não escolhe para quem brilhar, ela brilha para todos. Se você vai abrir o olho ou não, depende de você. É verdade. Mas ela brilha para todos, né? E esse é o nosso papel, deixar a luz brilhar. Quem vai abrir os olhos, primeiro tinha que ser a gente, né? Nós mesmos, né? Você falou assim, o que eu vim fazer aqui? Realmente essa é a pergunta de muitos. O que eu vim fazer aqui? Pergunta de 1 milhão, né? A Renata mesmo, né, ficou nessa crise no primeiro dia. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou útil? Será que eu não sou útil? Eu acho que você falou isso comigo. Falei. No fim da semana eu entrei meio em crise. Eu lembro de uma vez nós fomos numa aldeia que era muito longe. Era bem longe mesmo. E a gente andou de carro umas 4 horas, deixou o carro no meio do mato e andou mais umas 4 horas a pé para chegar nessa aldeia. Nossa. E a gente tinha levado comida, sacos de comida, não sei o quê. Na época nós tínhamos levado roupa, bíblias e tal. E quando nós chegamos lá, eu vi aquela, que era muito longe, a carência e a miséria era muito maior. E aquilo não deu para nada. A gente levou assim... E eu fiquei me perguntando, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? A gente teve um culto e tal, e na hora de ir embora, nós fomos despedir das pessoas, e aí o líder lá deles veio despedir, ele me deu um abraço, e eu falei assim, Deus te abençoe e tal. Ele falou assim, você vai voltar? E eu falei, sim, eu vou voltar. E ele falou assim, você promete? Sim, eu prometo, eu vou voltar. E nós fomos embora. E no ano seguinte eu voltei lá, mas não voltei nessa aldeia. No segundo ano eu voltei na aldeia. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Segunda vez que nós fomos na aldeia. Ele me viu e começou a chorar. E eu pensei, poxa, eu não sabia que ele gostava tanto assim de mim, né? Ele começou a chorar e me abraçou e disse, por que você está chorando? Ele disse, agora eu acredito que Jesus vai voltar. Eu falei, por quê? Ele disse, você é um homem limitado. E você cumpriu a sua promessa, você saiu do outro lado do oceano, deixou sua família, deixou tudo, e veio e voltou porque você prometeu, você cumpriu a sua palavra que você ia voltar, quanto mais Deus. Então, o que eu fiz lá? Só fui. Eu não ensinei para ele que Jesus ia voltar. Ele já tinha ouvido isso, mas ele teve um exemplo. Uma ação, né? Então, a nossa presença já é algo muito importante para eles. O estar lá já é uma grande missão. As outras coisas que nós fazemos é muito importante e boa, mas só o fato de ir. Só o fato de ir.
acho que também esse apego que a gente apega, assim, com poucas pessoas, cada um com um, né? A Mari fez amizade lá com a Adélia, tá até no negócio, no descanso de tela lá do celular. Quando a gente tava lá na aldeia, no orfanato, no segundo orfanato, que é um orfanato grande, são os americanos que mantêm uma estrutura gigantesca, né? Eles não precisam dos nossos recursos. Mas eles são crianças muito carentes. Nós somos 2 orfanatos. Um orfanato é carente, mas tem muito amor. Esse orfanato não é carente, mas é mais frio, né? Sim, não tem muito apego assim e tal. E aí a gente fazendo as atividades lá do dia todo. Teve um menininho que eu perguntei o nome dele, mas ele não sabia falar português. Ele não conversava comigo. Ele só ficou perto de mim. Ele me abraçava e ele não me largou. E o tempo que a gente ficou lá, ele ficou abraçado em mim. No segundo ou no primeiro? No segundo orfanato lá do que o pastor Jacinto é o presidente. A gente dançando, eu pulando com ele agarrado em mim. Corria, ele agarrado em mim. E o tempo todo ele ficou agarrado em mim. E aí eu abracei ele. Quando a gente tem filho de novo, fiquei pensando nos meus filhos. Aí eu peguei no colo, tudo, fiquei com ele ali. E aí não consegui nem saber o nome dele, acho que ele também não entendeu muito o meu. Mas naquele dia ele recebeu amor. E assim, é o que eu podia dar, o que estava ao meu alcance. E eu creio que foi o que Deus usou para a vida dele ali. Pelo menos naquele dia ele se sentiu um pouco acolhido, né? E eu acho que esse trabalho de formiguinha, igual aquela história do passarinho que ia apagar o incêndio da floresta, ele vai com o biquinho dele jogando gotinha por gotinha, não apaga a floresta inteira, mas pra quem ele conseguiu apagar ali, pra formiguinha que ele salvou, fez alguma diferença, né? É tão engraçado essa questão que o bispo falou sobre a questão da presença, né? A gente vive num mundo tão... A gente é consumido pela nossa rotina. Trabalho, estudo, atividades na igreja, e assim vai. Quando a gente vê, a gente caiu numa rotina, a gente se esquece com quem tá do nosso lado, o quanto é importante a presença da pessoa, o conversar, o sentar. E eu me lembro da primeira semana que eu tava bem mal, acho que eu até tinha comentado com a Jaque. Sim. No dia que a gente lá tava ou na volta? Na primeira semana indo, lá em Moçambique mesmo, na base. Então tava tendo as aulas, eu não tava à frente eu não tava sendo professora de nenhuma turma. Então, teve um dia que eu tava bem perdida, acho que era mais no fim da semana do que fazer. Já tinha compartilhado isso com a Jaque no quarto, nossa, eu tô sem fazer nada, tô me sentindo uma inútil aqui. Falei assim, tanta coisa pra fazer, mas ao mesmo tempo eu tô sem nada. Aí um dia eu saí, a base é bem grande, eu imaginava a base muito pequena, mas a base é muito grande. Eu saí andando ali na base, numas plantações que tem, e aí eu vi as mamás pegando as roupas nossas que elas tinham lavado. E aí eu fui tirar umas fotos do céu, porque o céu de Moçambique é a coisa mais linda. Pôr do sol laranja. O pôr do sol né? bem laranja. E aí, eu andei, tirei umas fotos. Aí elas pediram pra eu tirar uma foto delas. E aí eu tirei uma foto delas. E depois elas pediram pra eu tirar uma foto com elas. E aí eu tirei uma foto com elas. E nós passamos um bom tempo conversando. A gente ficou ali atrás da casa, uns 40, 45 minutos. Só elas me contando como que é ficar ali na base, me contaram do ciclone. E aí, nesse dia eu percebi. Tipo, poxa vida, eu entendi por que eu tô aqui. Porque elas amam estar com a gente ali. O prazer delas é nos ouvir. Elas gostam muito de nos ouvir. Eu fico assim, gente, eu tenho nada pra falar, pra oferecer. E o quanto é bom é ouvir elas. Nesse dia eu entendi. Eu entendi porque eu tô aqui. Nosso trabalho é meio que olhar no olho, né? Que não é uma coisa eu entendi comum, o né, quanto lá. é importante a presença. Quando a Jaqueline falou que numa outra viagem, minha esposa Delane mandou um monte de bijuterias, né? E eu dei para várias delas lá. Dessa vez não levei. A Delane não pôde comprar, eu não levei as bijuterias. Então, quando eu fui falar com elas, eu disse, olha, desculpa, eu não trouxe nada. E uma delas disse uma frase que me marcou. Ela disse assim, o presente é a presença. O presente é a presença. Isso a gente já reflete também a presença de Deus, né? Quantas vezes a gente também não valoriza a presença de Deus. Bom, nosso tempo tá acabando. A gente foi conversando aqui, né? Nem vimos. Mas eu queria fazer 3 perguntas pra vocês que eu tô fazendo pra todo mundo, pra vocês me falarem. Primeiro, o que chocou vocês, assim, que talvez mesmo que vocês esperassem lá em Moçambique, que foi negativo, que foi difícil, que foi desafiador. Claro que a gente sabe que é com respeito, mas o que foi difícil, assim, lá? Acho que a minha primeira... Eu já sabia da questão de como a gente... Quando chegasse numa aldeia, como que seria a comida, que primeiro a gente compre. Eu já sabia da teoria. Nas nossas reuniões a gente já tinha sido alertada por isso. Mas aí, na primeira aldeia, quando a gente chegou, eu lembro que a gente sentou debaixo de um pé de manga. E aí eles colocaram a mesa, colocaram cadeira pra gente. Então os homens já ficaram mais de lado, as crianças sentadas nas esteiras. E as mulheres bem distantes, já
já comecei a reparar. E é tão engraçado que o nosso olho lá, a gente tá numa roda, mas a gente começa a acompanhar tudo que tá acontecendo à nossa volta. E todos os dias comigo era assim. E aí eu comecei a reparar que as crianças estavam no chão. E aí vi que colocaram as comidas, né? Aí o Samuel tava do meu lado, eu já perguntei, Samuel, eles não vão comer com a gente? O Samuel, não, Mari, a gente vai comer primeiro. Então, nessa hora, eu já falei assim pra quem tava perto de mim. Tava o Giovanni e a pastora Renata. Falei, gente, come pouco. Não põe muita comida, né? Eles precisam comer isso aqui também. Então, a gente serviu, né? A gente comeu. E quando eu olhei pra panela do frango, era muito pequeno. E eu falei, poxa vida, somos 14. Um franguinho. Era muito... Um galeto. Pra gente, já era pouco, né? Então, eu já falei, meu Deus do céu, isso aqui não vai dar. E aí, nós servimos, então, terminamos de comer, colocou pros homens, e aí eu perguntei pro Samuel, o que as crianças e as mulheres vão comer? E aí o Samuel falou assim, o que sobrar. Eu falei, não, mas como assim o que sobrar? Isso aqui só tem osso agora. Samuel, então, elas vão comer o osso. Isso pra mim foi um nó na minha garganta. Isso pra mim foi muito ruim, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor, por que eles não sentam comigo? E nesse momento eu não queria questionar a Deus, mas meu pensamento era, por quê? Por que isso aqui? Por que eles não podem sentar comigo pra comer? Então isso me voltou com um nó na minha garganta. Foi muito difícil. Saber que eu ainda tenho que passar por todos os outros dias vivendo isso aqui. O que mais me chocou foi, é claro, o mito das viúvas. O viúvo das mitos. O mito das viúvas, assim. Foi de longe uma das coisas, eu acho que mais absurdas. Da ideia de que elas matam pra herdar nada, né? Mais absurdas que eu ouvi na vida e que eu nem imaginava que eu pudesse ouvir uma coisa dessa. E falando dessa questão da sobra, né? Eu ia comentar que meio que ficou a sobra pra eles, né? A gente tinha comido já o melhor. Isso. E aí no meu coração, e algo que eu até anotei no meu caderno quantas vezes eu tenho entregado só a sobra pra Deus? Quantas vezes eu fico com o melhor? O meu melhor tempo, o melhor é pra mim. Mas eu tenho entregado por várias vezes a sobra pra Deus. O que restou? Então isso eu voltei com uma nó na minha garganta, isso tem queimado dentro de mim. Amém. Amém. Então foi algo que desde daquele primeira aldeia tem me consumido desde aquele dia. Uma vez nós fomos numa aldeia lá e você viu que eles sempre colocam a gente sentado na frente, né? Sim. E nós íamos para uma aldeia, dessa aldeia nós íamos para outra. Então nós não íamos comer, almoçar. Mas a aldeia, eu percebi que eles queriam fazer alguma coisa. Então, durante o culto, por causa do nosso tempo, nós éramos 6, nós sentamos e o pastor assim reuniu os homens lá e eu vi ele com umas moedas na mão. E de repente alguém montou numa bicicleta e saiu. E era longe, não era perto. E os cultos lá, né, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Daí a pouco, assim, 1 hora depois ou mais, não sei, no meio do culto eles entraram. Nós estávamos sentados assim, os 6, e tinha umas esteiras com as crianças sentadas no chão, e eles sentados assim, e alguém entrou com 6 Fanta, garrafa de Fanta aberta, fria, e uma cumbuquinha assim, com tipo uma bolacha, parecendo tipo uma bolacha Mabel. Sim. E entregou uma para cada um de nós, dos missionários. 6 Fanta e 6 cumbuquinha. E nós sentados ali no púlpito, alguém estava falando e com aquilo ali. E eu sentado, era tipo assim, pra gente comer, pra gente lanchar. Só que aí eu olhei pro lado, os menininhos olhando e tal, aí eu peguei da minha bolacha, peguei uma e dei pro menininho. E ele, sem graça, assim, pega, pode pegar. E ele olhava pra mim assim, né? Não pego. Eu dei na mão dele, ele pegou. Aí eu peguei outra e dei pro outro, discretamente. Dei pra outro. Daqui a pouco não tinha mais bolacha na minha cumbuca. Aí eu troquei a minha cumbuca com o missionário do lado. Falei, me dá suas bolachas aí. E peguei as bolachas do outro e fui dando, que era muita criança. Dei para um, discretamente, assim, ninguém foi vendo, fui dando. Pelo menos eu achei que ninguém estava vendo. Quando eu vi, eu tinha dado a bolacha de todos, para os meninos. E aí eu peguei a minha Fanta e pus um pouquinho na cumbuca e dei para um. Ele bebeu. Pus mais um pouquinho para o outro. E aí fui fazendo a mesma coisa. Dei a Fanta de todo mundo para os meninos.
Aí terminou o culto e o pastor veio, ajoelhou e me pediu perdão. E eu perguntei, mas por que você está me pedindo perdão? E aí ele falou, nós vimos que aquilo que nós fizemos para honrar vocês não foi o suficiente. Você não gostou do que nós fizemos. Eu disse, como quem disse isso para você? Porque você deu para as crianças. Você não comeu. E aí o pastor Jacim disse, olha, foi o melhor deles, a Fanta e aquela bolacha. Eles mandaram alguém buscar no outro lugar para vocês. Quando você deu para as crianças, você estava dizendo, isso aqui não é o suficiente. Não serve para mim. Não serve para mim. E aí o pastor ajoelhado, chorando, e me pediu, dá uma outra chance para nós. Quando você vier de novo, nós vamos fazer o que é suficiente. É por isso que a gente come primeiro. Porque para eles é uma honra. Não para nós. Para nós é Deus tratando, para nós é Deus nos moendo. Eu achei que eu estava abafando, dando para os filhos dele. Abafou. E eu estava cometendo um erro. Não que eu concorde com isso, né? Não que eu acho que eles têm que nos honrar. Não tem que honrar nada. Eles não têm que dar oferta nenhuma. Mas a gratidão deles é expressa dessa forma. E ali eu percebi o quanto eu não sou grato a Deus. O quanto eu não tenho isso com Deus e nem com as pessoas que me abençoam. Porque eles queriam demonstrar isso por nós. Comigo aconteceu o seguinte, numa viagem que a gente foi, acho que não foi a primeira, não lembro que eu fui, e comer na aldeia, a comida não é exatamente igual a nossa, então meio que uma loteria, tem dia que é bom, tem dia que não é tão bom, né, às vezes o padrão de higiene é o mesmo e tal, então nessa viagem, toda vez que a gente comia na aldeia, pra mim era muito difícil, porque não tem o tempero que a gente tá acostumado, né? E, geralmente a gente come frango, às vezes o frango não tá com aquele gosto de frango que não fritou, que a gente, goiano, tem essas enjoos, né? Essa frescura. Realmente. E aí aí todo dia comia assim, comia justamente por causa disso, porque a gente sabe que é uma honra, não vou pagar, já sabendo da história, não vou pagar o mico de rejeitar, comer, de não comer, né? E outra, eu tô reclamando de comer, por favor, né? Tal. Eu não tinha nem operado ainda, então comia bem, né? E tá, aí a gente chegou um dia numa aldeia, que é a Macanguera, do pastor João, e eles tinham feito uma comida que nesse dia estava deliciosa. Já foi a última aldeia que a gente visitou. Então, a gente veio de uma coisa assim, de visitando várias aldeias, comendo assim aquela comida, né, por educação, não era uma coisa que eu queria estar comendo, e nesse dia tava muito bom a comida, nossa, eu falei, meu Deus, repetir, né? Não tive nem o senso de não comer, porque tava muito bom. E aí, a gente comendo, e todo mundo comendo nesse dia, até que a gente fez algo mais fraco, não tava comendo, né, os outros missionários, todo mundo comendo, tava muito bom. Aí eu brinquei e falei, nossa, hoje é o dia do lixo, porque nós estamos se esbaldando. Pois na hora que eu falei essas palavras, elas saíram da minha boca e vieram pro meu ouvido. Eu não falei isso. Não, na hora o senhor falou assim, você tá comendo o quê? Não. Porque lá a gente vê muita gente comendo lixo. A gente não gosta de ficar falando aqui, porque a gente não tá aqui pra trazer desgraça, né? Mas a gente vê muita gente comendo lixo em situações muito difíceis, muito degradantes, que não vem ao caso de ficar dando pormenores. E o senhor falou comigo assim, você viu gente comendo lixo? Como você tem coragem de falar que no dia que você tá comendo uma coisa gostosa, você tá comendo lixo? É o dia do lixo. E não só lá, né? Aqui no Brasil também. Porque o dia que a gente vai comer uma coisa que a gente gosta, que é mais saboroso, que não sei o que, a gente fala que é o dia do lixo. Eu nunca mais tive coragem de falar da minha vida dia do lixo. O dia que eu comi uma coisa gostosa, eu falo, hoje é dia de comer coisa gostosa. Mas dia do lixo eu não tenho coragem de falar mais. Bom, enfim. E o que foi bom? O que tipo assim, surpreendeu vocês positivamente, você fala assim, meu Deus, eu não imaginava que era assim, às vezes via na televisão, tinha outra ideia, e viu isso e falou assim, nossa, fiquei surpreso positivamente. Não, pra mim é muito simples, é a prosperidade da terra, assim, a fertilidade e prosperidade da terra, né? Por mais que exista um contexto de miséria, a terra é muito próspera, é muito frutífera. Eu nunca comi verduras tão gostosas, eu nunca comi frutas tão gostosas igual eu comi lá. Então, muito saboroso, assim, muito doce, muito gosto. Sim, então essa ideia de, ok, tem uma estrutura política, social e tal, e existe miséria por causa dessa estrutura. Mas também é uma terra muito próspera e de muitas possibilidades, né? Porque ela produz muito bem, então existe riqueza ali. Então essa coisa me surpreendeu positivamente, porque era uma visão que a gente não tem, né? Do continente africano, não tem de Moçambique, né? Então isso me surpreendeu de uma maneira muito legal, assim. Eu acho que, com certeza, a alegria.
que era uma coisa que a gente já sabia. A gente vê vídeo na internet, a gente vê eles dançando, mas tá ali, viver, você fala, gente... Porque a gente olha pra realidade, a gente vê como é o país, a gente vê que qualquer coisa a gente tá reclamando. E você fala, eles vivem desse jeito, e são alegres desse jeito. Aí eu não sei o que é alegria, eu não sei o que é ser grato. A alegria é contagiante. O Samuel acho que até relatou um dia, ele postou falando que não é muito difícil ficar parado quando eles estão dançando. E realmente, porque eles dançam tanto, e a gente entra também nessa dança com eles, a alegria deles é contagiante. Você já vai começando a você assim. já começa a tentar Você tenta dançar, né? Claro, você se humilha. Além deles dançarem, eles cantam muito, assim, não tem instrumento, não tem nada pra favorecer. É uma alegria que é contagiante. Era algo que a gente via na internet, mas viver isso... É legal que você falou isso aí, ó. Não é igual coisas. você ver os vídeos e ir lá. Não é. É literalmente, a gente via na internet. E por saber que eu ia, eu ficava acompanhando algumas coisas na internet. Tipo, ficar pesquisando e tal. Só pra ver, nesses últimos meses eu consumi muito essas coisas. E quando eu tava lá e eu pude experimentar, por mais que eu tente contar, por mais que eu tente mostrar os vídeos, eu não consigo descrever como é a sensação de estar ali. Uma das coisas que mais me marcou na questão da alegria. Eles são muito alegres. E pra terminar em pouquíssimas palavras, que a gente tá bem estourado, o diretor vai cortar a gente. O que Deus mais falou com vocês? Eu vou editar um versículo 2 rapidinho. Se apegue à palavra. Lá em 2 Timóteo 2 e até o 4, fala de pregue a palavra a tempo e fora de tempo. E a gente falou todo esse contexto de mulheres, de machismo e tantas outras subcondições que são realmente negligenciadas. Mas o quanto nós precisamos, no nosso contexto e no contexto dele, tanto se apegar e pregar a palavra. Eu acho que essa passagem de 2 Timóteo 2, versículo 2, está ecoando assim, muito forte, ficou muito forte em mim. Amém. O que o Senhor mais falou comigo, continua falando, foi algo que tem queimado no meu coração. O pastor Jacinto, no último dia, disse a seguinte frase pra gente, bem no último mesmo. Os dias que me restam, eu preciso viver para o Senhor. Eu não sei quantos dias me faltam, pastor Jacinto. Com tantas limitações. Ele já não é um jovem, ele já tem as suas limitações. Ele já é velho, né, sim. E ele continua gastando a vida dele para pregar a palavra. Sim. A Ana Maria mostrou isso muito pra gente. Uma senhora, já que tá ali 30 anos, vivendo o propósito do Senhor pra vida dela. Então eu voltei querendo viver o propósito de Deus pra minha vida. E é o que eu tenho conversado hoje. Um pouco com a Jaque, um pouco com o Samuel. Eu não sei como vai ser os próximos anos. Mas eu quero viver o propósito dele pra minha vida. Mas que seja tudo seja de intenso, nós, né? assim. Eu me entregar por inteira. Não mais o resto, mas a melhor parte. Algo que o último dia nosso foi a frase que marcou pra mim. Não, mas aquele último dia foi realmente especial. Pra né? todo mundo, eu acho que teve uma... Fechou a viagem. Foi chave de O ouro. Samuel chave de citou ouro. uma coisa que não foi o pastor Jacinto que falou, mas ele citou uma música de quando ele foi em 2017, que é: não se canse de falar sobre Jesus e não descanse de pregar o evangelho. Então não se canse de pregar o evangelho, nem descanse de pregar o evangelho. Isso mexeu muito comigo. Não deixe que as situações te desgastem e não pare. Exato. Reclamar, né? Teve na penúltima viagem que a gente fez, conversando com a Ana Maria, né? Eu não sei porque lá a gente falou alguma coisa de eleição. Que essa coisa, fulano é eleito, não é eleito. Eleição de salvação. Salvação. E ela falou assim, eu amo tanto a Deus e que eu quero servir a Deus porque eu amo demais, né? Eu amo Deus, assim, ele é a razão da minha vida. Que mesmo que ele não tenha me eleito para ir para o céu, ele pode até ter me eleito para ir para o inferno, eu vou continuar servindo ele, porque eu amo ele demais. É a coisa do pra onde eu irei, né? Ela na verdade, ela tava tipo assim, eu amo ele tanto que não importa. que não importa. Não importa mais nada. É tudo que eu tenho. Não é sobre o que eu ganho, né? É sobre ele. Viver pra ele é tudo que se tem, né? Bom, meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Tá mais tranquila, mais solta, mas agora acabou. Depois vocês voltam para acordar mais, tá bom? E você que assistiu a gente, muito obrigado. Compartilha aí com alguém se falou com você, se te tocou, se você achou interessante. Se inscreva no canal, dê aquela curtida, aquele joinha, aquelas coisas todas que você já sabe o que fazer, não deixe de fazer. Obrigado aos nossos patrocinadores que nos ajudaram. Não esquece de pedir sua pizza, comprar sua prata e ligar pro seu advogado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.